mas é porque essa canalice aqui, eu não lembro da gente ter comentado em detalhes, né? A Globo News meio que atribuindo ao Flávio o fato da delação do Vorcara não ter sido aceita e dizendo que o Flávio Bolsonaro estaria esperando, o Vorcara estaria esperando o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições para poder, foi o Merval Pereira, né? Para anular o processo. O Merval falou isso? É. Ou seja, a Globo News todos sabemos, né? Militância comprada, não é só ideológica, não. Qual o fundamento de uma alegação como essa? Falou o quê? Que é o quê? Então depende do Flávio Bolsonaro para ele se livrar, é isso? É que ele está esperando o Flávio Bolsonaro ganhar para poder anular tudo. Bem, o que a gente sabe, é fato, e a própria imprensa está colocando, e eles estão imbuídos para isso, é Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, anular tudo. Quando o Flávio Bolsonaro esteve com o Vorcaro lá não estava preso, ou seja, se ele não estava preso, ele estava querendo contraprestação. E Flávio Bolsonaro não era nem candidato a presidente da República. Jair Bolsonaro só fez a carta em dezembro. E como todos nós sabemos, não tem ilicitude nenhuma ali. O patrocínio, um investimento privado, num produto privado, lícito. Então esse argumento da Globo News é canalha. Extremamente canalha, quando a gente sabe que as imputações criminosas começaram na PT Bahia, com o senhor Guga Lima, no Sesc Credit Sexta, do Jacques Wagner, do Rui Costa, de onde eles começaram a pagar o ministro Lewandowski, que estava como ministro da Justiça, antigo STF, Guido Mantega, da Dilma e do Lula, pagando R$1 milhão por mês, e se alastrou ali pelo PT à esquerda e alguns figurões ali do Centrão, com a blindagem do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Esses são os crimes explícitos. É isso que a investigação já tem. Então é lógico que quem está querendo melar tudo é Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A Globo, esse argumento não vai ganhar. Mas sabe que eu achei eco, não, porque não tem nem como. Mas sabe o que eu achei engraçado desse comentário? Eu vou botar a turma toda aqui na tela com a gente. Sabe o que eu achei engraçado desse comentário? Eles meio que estão já aceitando que o Flávio já é presidente, né? Que aí já estão inventando narrativa. Porque assim, você imagina, tem eleição para acontecer, ele já está colocando a eleição como um fato consumado, e agora já está inventando narrativa pós-eleição, dizendo que o Vorcara estaria esperando o Flávio Bolsonaro vencer. Ou seja, eles já estão entendendo que já era. Eu não sei, eu acho que eles estão querendo botar no colo, continuar querendo botar no colo do Flávio alguma coisa. Que é impossível, não tem lógica, não tem fato. A gente sabe que essa militância não desiste. A gente sabe que eles estão sem controle, apavorados, porque eles não têm pauta, não têm agenda, e os governos Lula, os dois Dilma, foram uma desgraça. Mas eles concentram muita verba na mão ilícita para uma campanha. Eles têm o executivo, eles têm o judiciário do lado deles. Então, é bem complicado. Eu acredito que o Flávio está trabalhando muito bem, está falando bem, está correndo o Brasil, está com uma capilaridade de palanques muito boa. A campanha do Flávio que melhorou. Tem que melhorar mais ainda. Eu ainda acho que está muito fraquinho. Agora, Fran e Rogério e Eduardo, vocês estão percebendo que desde o momento que os Estados Unidos classificou o PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, os esquerdistas não sabem qual caminho seguir? Vocês perceberam isso nas redes sociais de vocês ou não? O que eles vão falar, né? O que eles vão falar? Chegou um momento assim que eles não têm nem argumentos, porque tá claro. Como é que eles vão dizer assim, não classifique o Comando Vermelho? Que cara vai chegar e falar, gente, Comando Vermelho, qualquer pessoa de bem sabe que são bandidos precisam estar presos, bandidos precisam ser retirados da sociedade e ser encaixotados dentro de um presídio, é isso. Agora eles vão dizer, bom, quer dizer, o Lula já disse, né, os nossos bandidos, ele estava chateado, né, o Lula, mas assim, o que eles vão falar? O que eles vão argumentar? Que não são? Que são o quê? As vítimas da sociedade, nesse nível que gera terror para as pessoas, onde as pessoas têm que pagar pedágio para ter o seu negócio, porque aquilo ali é um governo paralelo, né? A PCC e Comando Vermelho, esses grupos terroristas, eles têm uma administração paralela que não respondem nem ao Estado, ao judiciário brasileiro, nem porcaria nenhuma. Eles são uma coisa à parte, né? No Brasil. O Alex está colocando aqui, né? 2 jornalistas falaram isso ontem, ao vivo, o Merval e o Leonardo Sakamoto, né? Do UOL. Os caras estão perdidos aqui. Mas se falaram juntos, pode ser estratégia, sabe? Claro. É complicado. Com certeza é combinado, esse jogo é combinado, né? Eles combinam, e aí você vai ver daqui a pouco o Lindbergh, o Glaze, a turminha toda indo atrás, repetindo, né? E repostando, repetindo exaustivamente. Aí vem aqueles Janones também, e já tenta criar um fato novo disso daí, e vão colando narrativa uma atrás da outra, sempre na tentativa de desestabilizar, sempre na tentativa de descredibilizar a direita. E, infelizmente,
a gente não age de forma coordenada como eles, né? Agem como eles fazem isso de forma tão bem coordenada para o lado ruim. Por que a gente não consegue fazer isso para o lado bom, para o lado certo? O José está colocando aqui, parabéns, Ala e toda a equipe, fantástico, pessoal. Aqui tem vários superchats, nós vamos ler todos os superchats a partir de R$20 e outros também, que às vezes nem são superchats, a gente vai ler aqui, como por exemplo da Lurimar, né? Ela botou aqui, Luane, acho que é Luane, né? Ela botou aqui, eu estou aqui vendo o jornalismo da Timeline, bom demais. E tem o Sapequinha, que perguntou aqui, ó, Fran tá solteira? Meu amigo Romanini pediu para perguntar. Né? Dia dos Namorados, a galera tá aqui, a gente falando de crime, PCC, Comando Vermelho, o Romanini virou, falou assim, pergunta aí, faz o chat para ver se o pessoal vai ler. Camila, boa tarde a todos. Bom ter o Ramagem numa sexta. A não aceitação da nova delação do Vorcaro não gera uma corrida contra o tempo para o ministro Mendonça por causa da preventiva? Tem dedo do Careca e do Sapão nisso? Olha, Camila, foi exatamente o que eu falei. Eu acredito que esse superchat foi um pouco antes do que eu trouxe. Eu coloquei exatamente isso que você está trazendo aqui para nós. Cadê? Bota de novo aí para ver. Tá aí. Olha, não gera uma corrida contra o tempo? Sim, porque tem o prazo da preventiva de 90 dias para uma reformulação. E eu coloquei aqui, né, que os fundamentos estão todos ali para se manter a preventiva. Só que Alexandre Moraes e Gilmar Mendes vão trabalhar para anular toda essa questão do master, dizendo que a prisão é indevida. Ou seja, o Vorcaro está preso por questão de ordem pública, por questão de ordem econômica, pela instrução a instrução processual, ainda por garantir a instrução penal, ou seja, ele tem risco de fuga, ele tentou fugir, é um grande escândalo contra a ordem econômica, a questão financeira nacional, ele pode esconder ativos e ele ainda estava ameaçando testemunhas com um sicário. Então, para a preventiva, estão todos aí, e para reformular. A questão é que Gilmar Mendes e Alexandre Moraes estão querendo anular completamente. Então, você tem toda a razão. Elogiei aqui, temos que elogiar a conduta do André Mendonça, está sendo diligente, tramitando o procedimento dentro da legalidade, como se deve fazer uma delação, como se deve fazer uma instrução, mas que ele tenha a cautela, o cuidado e a força devida contra esses ratos criminosos que estão aí, inclusive no STF. Mas o que acontece se passar o tempo? Desculpa, Rogério. O que acontece se passar o tempo ali? É um colegiado, né? São vários ministros, não é um juiz de primeira instância que decide, apesar da questão monocrática. Então, monocraticamente, o ministro André Mendonça, vai manter a prisão, né? Porque para a prisão é a continuidade das investigações, a apresentação da denúncia, só que ainda está se colhendo pela delação premiada. Vão argumentar que eles não estão recebendo a delação. Mas se comparar com a delação do Mauro Cid, ocorre que, sendo um colegiado, vai a apreciação dos outros ministros. E ali está numa conduta de empate, né? E o empate vem ao benefício do réu. Então, tem o André Mendonça, Cássio Nunes e Fux. Porque o Fux relator, foi um dos revisores, ali, um dos vogais da ação do golpe, mas nessa do Vorcaro, não. Então tem Toffoli e Gilmar Mendes ali. Tem tudo para fazer um 3-2, no mínimo. Fala, Rogerinho, você ia comentar? Não, é que assim, você começa a ver a atuação do Gilmar Mendes nisso, quando ele pediu vista, né, dos julgamentos da prisão lá dos familiares do Vorcaro. Ele já está começando, né, a entrar dentro de um território que deveria ser ocupado pelo Mendonça para, possivelmente, com o tempo, fazer o que o Ramagem acabou de falar, que é anular tudo e soltar todo mundo como de praxe acontece nesse país. Exatamente, ele não está focando o Gilmar Mendes apenas na questão do Daniel Vorcaro, na questão do pai, do primo e do cunhado, que estão todos presos. Agora, o pai do Vorcaro estava recebendo, escondendo 2 milhões de reais para promover aquela questão do sicário, contra testemunhas, contra jornalistas. E o primo e o cunhado estão envolvidos em toda a gestão financeira dessas propinas, desses crimes financeiros todos. Ou seja, fundamento tem. Mais do que tem para estar preso. Se comparar com Alexandre Moraes, que inventa crimes, inventa prisões, vai contra a lei, a criatividade, o procedimento instaurado, vai contra todo o sistema acusatório, ele é vítima, ele é juiz, ele é acusador, ele é promotor, ele é delegado, tudo ali nulo. Enquanto o André Mendonça está fazendo tudo de forma escorreita, dentro da lei, e ainda assim eles querem arrumar um jeito de anular. Essa é a briga hoje, é por isso que nós temos que estar antenados. Estamos aqui para mostrar que o ministro André Mendonça está atuando diligentemente, mas cuidado, tenha força e cautela. E a proteção de Deus também, né? Logicamente. Luciano
A verdadeira esquerda é joio plantado pelo inimigo no meio do trigo. Parece trigo, cresce como trigo, mas é naturalmente criminosa e corrupta. Por esta razão, Flávio corre sérios riscos. Quão possível pode ser nossa esperança? Olha, eu sou bem pé no chão, né, Luciano? Eu denunciei aqui essa semana, Ramage, um pessoal, um hábito que ocorre entre pessoas que estão nos Estados Unidos, que pregam o apocalipse, fala assim, a última saída do aeroporto. E aí teve um cara com um chapéu de cowboy, numa cadeira bonita, numa casa bonita, no Texas, falando que o Flávio era covarde, que a família Bolsonaro só quer ficar no poder, e que não sei o quê. E assim, nenhuma das afirmações são corroboradas pela realidade, porque nenhum dos filhos do Bolsonaro é milionário, nenhum deles tem riqueza, algo que não ocorre, por exemplo, com os filhos do Lula, né, que está até agora aí com rios de dinheiro do pai, com medo de pisar no Brasil. E aí eu falei, olha, cuidado com esse pessoal nos Estados Unidos que falam uma frase que eu não duvido, eu não vejo essa frase como falsa, tá? A única saída do Brasil é o aeroporto. Mas cuidado com esse pessoal que é o profeta do Apocalipse, porque na sequência, e isso realmente acontece entre essas pessoas, eles falam assim, a única saída do Brasil é o aeroporto, aí daqui a pouco faz uma publicidade de escritório de imigração, aí daqui a pouco faz uma publicidade de investimento nos Estados Unidos. Ou seja, o cara vende o Apocalipse, não reconhece que existem chances, sim, de Flávio Bolsonaro ser presidente, e aí joga aquele balde de água fria na galera, em quem tem dinheiro, ele joga o desespero para tirar o dinheiro do cara, para vir para cá e ele ganha comissão. Porra, aí é fácil, né? Então, assim, as pessoas podem me criticar e podem dizer que a minha esperança ela é infundada, que o Flávio Bolsonaro não tem chance nenhuma, pode argumentar, mas a minha ideia, e o que eu estou falando para vocês aqui, ela não é fruto de financiamento. Não é porque vocês enviam o superchat, não é porque vocês assinam a timeline, que eu falo que o Flávio Bolsonaro sim tem chance. Se ele não tivesse, eu iria falar, como eu falei em 2022, quando eu fiquei sabendo da fraude eleitoral. E não se assuste se daqui até outubro eu souber de alguma informação cruel e terrível, e se eu vier a falar aqui. O que eu falo eu sou o autor da minha frase. Não é financiamento, não é patrocínio, não é dinheiro. Então, quando eu digo que sim, tem esperança sim do Flávio Bolsonaro ganhar, é porque eu estou acompanhando a política no Brasil. Eu disse que o Flávio Bolsonaro cresceu muito, até me superando as minhas expectativas. Eu não imaginava o Flávio tão forte como ele está agora. Eu falei isso no início do ano. Eu fui honesto e sincero com o meu público. Então, quando eu digo, sim, o Flávio Bolsonaro tem chance de ganhar, não é para tentar ganhar o seu superchat, para tentar ganhar o seu Pix, ou tentar ganhar a sua assinatura. Até mesmo porque, como eu já disse, se precisar falar alguma coisa que eu fiquei sabendo de última hora, olha, recebi aqui um documento, como aconteceu em 2022. Eu falei, vai ser fraudado, né? Eu vou falar. E aí a Paula, né, que tinha falado aí, Ramage, um uso da timeline. Obrigado. Valeu, Paula. E o Roberto Maglione, nosso grande amigo, ele fez 2 superchats. Ale Ramage, boa tarde. Os comunistas chamam a época da Inquisição Espanhola de época das trevas. Imagino como será, então, o período de 24 anos do PT no poder, em parceria com o STF e Alexandre de Moraes, o Grande. Ele botou ali idem velha e idem nole, né? Para quem não sabe, realmente a comparação dele não é desproporcional nem imprópria, tá, gente? O Roberto ainda continuou. Eu assisti a uma entrevista do professor Alexandre Tonon, dada ao podcast Caravelas, do professor Marcelo Andrade, onde ele mostrou que o Tribunal da Inquisição era desejado por quem era julgado por algum crime, ao invés do Tribunal do Estado. Ou seja, a pessoa queria o Tribunal da Inquisição Espanhola para não ser julgado pelo Tribunal do Estado espanhol. Isso é verdade. Boa referência. Eu não conhecia o Caravelas Podcast, não conhecia. E como é que é o nome aqui? Mavezio, eu não vou conseguir ler esse nome aí, Silva, né? Alan, você está sendo injusto com o Alconhonho. O valor que ele recebeu do Vocar é sim para um filme. É o Rebuceteio. A história do trisal formado pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu vou fazer uma errata aí, então. Realmente tem um filme pornô aí sendo produzido, né? E o Roberto Magrão fez outro, né? O terceiro aqui, Rogério e senhor Marcelo. O Nine, o Glande e o Congresso Nacional cada vez mais mostram que a solução para a prevaricação do Estado brasileiro tem e deve vir do exterior, Estados Unidos e União Europeia, com o apoio do povo de bem e trabalhador do Brasil. Amém. Eu não acho que vai ter interferência estrangeira, tá?
Mendes, Alcolumbre e Moraes deveriam ser presos hoje, se existissem homens nesse Brasil da corrupção. Trump tem que invadir esse bostil mesmo e prender a todos. É sonho, né? Mas não tem como. E o L. Carme. Boa tarde a todos. Sou membro fundador nascido em Porto Alegre há quase 2 anos, morando em Criciúma. Sei que o foco é política, mas aproveitando que hoje é dia dos namorados, queria um espaço e audiência para falar sobre isso. E aí segue o superchat dele. Ele falando aqui: estou há 3 anos e meio solteiro e sem perspectiva que isso mude, por uma razão simples. Não existem mais mulheres de direitos solteiras, principalmente dos 40 para baixo. Pelo menos 90% são de esquerda. O que fizeram com as mulheres brasileiras? Ele lamenta. Como eu vou construir uma família do zero, dividir uma vida com mulheres assim? Estou ficando desesperançado e com vontade de arrumar mulher fora do Brasil. É só um desabafo. Uau! Se quiserem comentar aí o desabafo do L. Carme. Bom, o que eu vejo é assim, né? Até como psicólogo, essas mudanças culturais que aconteceram, toda essa entrada dessa força do feminismo que trouxe esse superpoder das mulheres, onde elas não precisam mais de homens, essa demonização dos homens, acabou, de alguma forma, comprometendo a maneira de se relacionar. Eu vejo muito e eu atendo muitos homens, e eu digo para vocês, os homens hoje estão com medo. Eles têm medo de se aproximar das mulheres, eles têm medo de se relacionar com as mulheres, porque, efetivamente, a gente tem uma lei que vai puni-los caso haja algum tipo de denúncia. Então, eu sei, porque eles sofrem, já atendi vários homens que estão com processos criminais e sem dever, mas porque hoje não existe as pessoas, a mulher vai lá, acusa de algo, de uma agressão ou algo assim, e ele tem que, não é ela quem tem que provar ou que ela está acusando, é ele quem tem que provar que é inocente, mas como é que ele vai comprovar uma coisa que ele não fez? Então, assim, já entrei em contato com o cúmulo, assim, de homens instalar câmeras dentro de casa para tentar se proteger de qualquer tipo de acusação. Então, a lei, essas questões identitárias, feminismo, essas mudanças culturais, a destruição da família, porque, gente, vamos pensar, né? O que é uma das coisas que o comunismo quer hoje? A destruição da família e do cristianismo. São as duas bases de fortaleza da sociedade. Como que eu vou destruir a família? Destruindo as relações. Eu preciso fragilizar as relações, eu preciso gerar uma guerra dos sexos, onde os homens não queiram se aproximar das mulheres e as mulheres acham que todos os homens, que nenhum homem presta. Então, isso acaba gerando um afastamento, isso afeta a formação da família, a formação das relações e dessa construção de uma sociedade, deixando as pessoas à mercê, sem responsabilidade. Então, é uma pegação desenfreada, todo mundo é de todo mundo, e o resultado a gente está vendo aí dentro desse superchat aqui que o nosso colega acabou de comentar. E aí várias pessoas comentaram aqui, ó, o Jairson, né? Acho que é Jairson, Matheus Jairson, ele botou assim, ele não mentiu. Aí o Eco Financeiro colocou aqui, ainda para quem está solteiro está osso, mas não é só para eles, para elas está pior ainda, kkk. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Aí começou o Tinder. A Rosângela falou assim, eu conheço muitas de direitos. Aí o Fernando falou, Tinder Timeline. E não, mas calma que teve a Rosa. A Rosa ainda botou, espera minha neta crescer. e a acho que é Simone, né? Ela botou Simi Oliveira, ela botou homens de direito também, tá? Não tá fácil não, aí ó, o negócio tá punk. Então entre na comunidade da revista Timeline, lá é de boa, lá é seguro, tranquilo, né? Agora isso que a Fran falou, nos Estados Unidos isso gerou um problema tão grave porque aqui é pior, tá, Fran? Aqui, se no Brasil qualquer acusação já é complicado, aqui mais ainda. Então, há até pesquisas aqui nos Estados Unidos, eles até fizeram um negócio tipo como se fosse um Tinder cristão aqui nos Estados Unidos, porque o problema era o quê? Se o cara beijasse a menina, ela podia dizer que era assédio e acabou, irmão. Então, aqui a lei ainda é mais grave ainda, né, dessa subjetividade, e isso destruiu as relações aqui nos Estados Unidos. Né? Destruiu. A mulherada chega e fala assim, não, porque esses homens são tudo frouxo. Aí os caras chegam para querer paquerar. Não teve uma mocinha até que falou, esses dias teve um vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver, que ela falou, não, porque o cara no mercado, ele me abordou, enfim, ela contou toda uma história, assim, o cara foi tentar paquerar lá no mercado e ele saiu, assim, quase que saiu preso de lá, porque ela já quis transformar isso num caso policial. Isso no Brasil ou aqui? Foi no Brasil, eu acho que foi no Brasil, que ele abordou lá no mercado. Então, assim, os homens são frouxos, mas as mulheres também estão difíceis, eles têm medo, os homens realmente têm medo de sofrer processo, gente, isso é uma coisa real. Então, sim, de alguma forma, estão frouxos. Sim, eles estão com medo, eles tentando se preservar e se proteger. Eu acho que se eu fosse homem, eu estaria fazendo a mesma coisa, entendeu?
Porque vai que uma interpretação, é como eu falei já hoje, a gente está hoje com uma leitura jurídica de interpretação. Aí vai depender de qual juiz vai cair né, o processo e como vai interpretar. Meu Deus, que difícil, né? Você já imaginou se fosse todo esse movimento acusatório para as mulheres, o fuê que não ia dar? A bagunça que não ia estar dando? Agora com os homens pode, né? E a Alessandra não fez superchat, ela fez um comentário aqui reclamando. Graças a Deus ela tá agradecendo, o Ramage tá no programa, com essa saudade do pé na porta do Ramage. O Alto tá muito educado e elegante desse jeito. Assim, tá bom, eu vou falar mais palavrão, fique tranquilo. Né? Vou cumprir o dever.